Olá, meu nome é Matheus Moreira Rocha e eu vou apresentar para vocês uma breve síntese sobre a Resolução 357 de 17 de março de 2005 e a Resolução 430 de 13 de maio de 2011, com ênfase nas suas implicações para a atividade de aquicultura. A resolução número 357 possui algumas considerações iniciais, onde eu pude destacar três. Considerando que a água integra as preocupações do desenvolvimento sustentável, baseado nos princípios da função ecológica da propriedade, da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, do usuário-pagador e da integração, bem como o reconhecimento do valor intrínseco à natureza. Considerando que a saúde e o bem-estar humano, bem como o equilíbrio ecológico aquático, não devem ser afetados pela deterioração da qualidade das águas. Considerando que o controle da poluição está diretamente relacionado com a proteção da saúde, garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a melhoria da qualidade de vida, levando em conta os usos prioritários e classes de qualidade ambiental exigidos para um determinado corpo de água. Com essas e outras considerações, esta resolução dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos de água superficiais, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. Artigo 3º. As águas doces, salobras e salinas do território nacional são classificadas segundo a qualidade requerida para seus usos preponderantes, em 13 classes de qualidade. As águas doces são classificadas em classe especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Já as águas salinas e salobras são classificadas em classe especial, classe 1, classe 2 e classe 3, todos em ordem decrescente de qualidade. Para a aquicultura, as classes destinadas são água doce de classe 2, água salina de classe 1, água salobra de classe 1. Artigo 15. Aplica-se às águas doces de classe 2 as condições e padrões de classe 1 previstos no artigo anterior, à exceção do seguinte. Inciso 1º. Não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antrópicas que não sejam removíveis por processo de coagulação, sedimentação e filtração convencionais. No inciso 2º, com relação aos coliformes tolerantes, destaca-se que não deverá ser excedido o limite de 1.000 coliformes termotolerantes por 100 ml em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o período de um ano, com frequência bimestral. A cor verdadeira aceita é de até 75 mg de platina por litro. A turbidez, até 100 unidades nefelométricas de turbidez. A DBO, 5 dias a 20 graus, até 5 mg por litro de oxigênio. O oxigênio dissolvido em qualquer amostra não inferior a 5 mg por litro. Clorofila A, até 30 microgramas por litro. Cianobactérias, até 50.000 células por ml ou até 5 milímetros cúbicos por litro. O fósforo total, até 0,030 mg por litro em ambientes lênticos e até 0,05 mg por litro em ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 dias e tributários diretos de ambiente lêntico. O artigo 14 fala das condições e padrões das águas doces de classe 1, e eu listei aqui apenas os não presentes no artigo 15. No inciso 1º, condições de qualidade de água. Não verificação de efeito tóxico crônico a organismos, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método científico reconhecido. Os materiais flutuantes, os óleos e graxas, substâncias que comuniquem gosto ou odor, resíduos sólidos objetáveis devem estar virtualmente ausentes. O pH deve estar entre 6 e 9. No inciso 2º, referente aos padrões de qualidade de água, destaquei aqui os sólidos dissolvidos totais, que pode ter um valor máximo de 500 mg por litro, o nitrato, 10 mg por litro, o nitrito, 1 mg por litro. No nitrogênio amoniacal, são aceitos 3,7 mg por litro para pH menor ou igual a 7,5, 2 mg por litro para pH entre 7,5 e 8, 1 mg por litro para pH entre 8 e 8,5 e 0,5 mg para pH maior do que 8,5. Artigo 18. As águas salinas de classe 1 observarão as seguintes condições e padrões. No inciso 1º, referentes às condições de qualidade de água, são listadas algumas condições semelhantes às águas doces de classe 2.
Pode-se destacar as condições referentes aos coliformes termotolerantes, que para o cultivo de moluscos bivalves destinados à alimentação humana, a média geométrica da densidade de coliformes termotolerantes, de um máximo de 15 amostras coletadas no mesmo local, não deverá exceder 43 por 100 ml e o percentil de 90% não deverá ultrapassar 88 coliformes termotolerantes por 100 ml. Esses índices deverão ser mantidos em monitoramento anual com um mínimo de 5 amostras. O nível de carbono orgânico total aceito é de 3 mg por litro. O oxigênio dissolvido em qualquer amostra não pode ser inferior a 6 mg por litro. O pH entre 6,5 a 8,5, não devendo haver uma mudança de pH natural maior do que 0,2. No inciso 2º do artigo 18, referente aos padrões de qualidade de água, eu destaquei alguns parâmetros mais relacionados à agricultura, como fósforo total, que é aceito um valor máximo de 0,062 mg por litro, nitrato, 0,4 mg por litro, nitrito, 0,07 mg por litro, nitrogênio amoniacal total, 0,4 mg por litro, e polifosfatos, que são determinados pela diferença entre o fósforo ácido hidrolisável total e o fósforo relativo total, num valor máximo de 0,031 mg por litro. As condições e padrões das águas salobras de classe 1 apresentam-se semelhantes ou muito próximas às condições e padrões das águas salinas de classe 1, diferindo nos níveis de oxigênio, que não podem ser inferiores a 5 mg por litro, e nos padrões de qualidade de água, onde é aceito um valor máximo de fósforo total de 0,124 mg por litro e um valor máximo de polifosfatos de 0,062 mg por litro. A resolução número 430 é uma resolução que complementa e altera a resolução 357 de 2005. Artigo 1º. Esta resolução dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes para a gestão do lançamento de efluentes em corpos de água receptores, alterando parcialmente e complementando a resolução número 357 de 17 de março de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Artigo 3º. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nessa resolução e em outras normas aplicáveis. Parágrafo único. O órgão ambiental competente poderá, a qualquer momento, mediante fundamentação técnica. Inciso 1º. Acrescentar outras condições e padrões para o lançamento de efluentes, ou torná-los mais restritivos, tendo em vista as condições do corpo receptor. Inciso 2º. Exigir tecnologia ambientalmente adequada e economicamente viável para o tratamento dos efluentes, compatível com as condições do respectivo corpo receptor. Artigo 6º. Excepcionalmente, em caráter temporário, o órgão ambiental competente poderá, mediante análise técnica fundamentada, autorizar o lançamento de efluentes em desacordo com as condições e padrões estabelecidos nessa resolução, desde que observados os seguintes requisitos. Inciso 1º. Comprovação de relevante interesse público, devidamente motivado. Inciso 2º. Atendimento ao enquadramento do corpo receptor e às metas intermediárias e finais, progressivas e obrigatórias. Inciso 3º. Realização de estudo ambiental tecnicamente adequado às expensas do empreendedor responsável pelo lançamento. Inciso 4º. Estabelecimento de tratamento e exigências para este lançamento. Inciso 5º. Fixação de prazo máximo para o lançamento, prorrogável a critério do órgão ambiental competente, enquanto durar a situação que justificou a excepcionalidade dos limites estabelecidos nessa norma. Inciso 6º. Estabelecimento de medidas que visem neutralizar os eventuais efeitos do lançamento excepcional. Artigo 11. Nas águas de classe especial, é vedado o lançamento de efluentes ou disposição de resíduos domésticos, agropecuários e de agricultura, industriais e de quaisquer outras fontes poluentes, mesmo que tratados. Artigo 12. O lançamento de efluentes em corpos de água, com exceção daqueles enquadrados na classe especial, não poderá exceder as condições e padrões de qualidade de água estabelecidas para as respectivas classes, nas condições de vazão de referência ou volume disponível, além de atender a outras exigências aplicáveis. Parágrafo único. Nos corpos de água em processo de recuperação, o
o lançamento de efluentes observará as metas obrigatórias progressivas, intermediárias e final. Artigo 13. Na zona de mistura, serão admitidas concentrações de substâncias em desacordo com os padrões de qualidade estabelecidos para o corpo receptor, desde que não comprometam os usos previstos para o mesmo. Artigo 16. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente no corpo receptor, desde que obedeçam às condições e padrões previstos nesse artigo, resguardadas outras exigências cabíveis. Inciso 1º. Condições de lançamento de efluentes: pH entre 5 e 9, temperatura inferior a 40 graus, sendo que a variação da temperatura do corpo receptor não deverá exceder 3 graus no limite da zona de mistura, materiais sedimentáveis até 1 ml por litro em teste de 1 hora em Koninghof, para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes. Regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente. Óleos e graxas, quando minerais até 20 mg por litro, quando vegetais e gorduras animais até 50 mg por litro. Os materiais flutuantes devem estar ausentes e deve haver a remoção mínima de 60% de DBO, sendo que este limite só poderá ser reduzido no caso de existência de estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove o atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor. No inciso 2º, que são destacados padrões de lançamento de efluentes, eu destaquei o nitrogênio amoniacal total. São aceitos valores máximos de 20 mg por litro. Artigo 17. O órgão ambiental competente poderá definir padrões específicos para o parâmetro fósforo no caso de lançamento de efluentes em corpos receptores com registro histórico de floração de cianobactérias, em trechos onde ocorra a captação para abastecimento público. Artigo 24. Os responsáveis pelas fontes poluidoras dos recursos hídricos deverão realizar automonitoramento para controle e acompanhamento periódico dos efluentes lançados nos corpos receptores, com base em amostragem representativa dos mesmos. Parágrafo 2º. Para fontes de baixo potencial poluidor, assim definidos pelo órgão ambiental competente, poderá ser dispensado o automonitoramento, mediante a fundamentação técnica. Artigo 27. As fontes potencial ou efetivamente poluidoras dos recursos hídricos deverão buscar práticas de gestão de efluentes com vistas ao uso eficiente da água, a aplicação de técnicas para redução de geração e melhoria na qualidade de efluentes gerados, e sempre que possível e adequado proceder à reutilização. Parágrafo único. No caso de efluentes cuja vazão original foi reduzida pela prática do reuso, ocasionando aumento de concentração de substâncias presentes no efluente para valores em desacordo com as condições e padrões de lançamento estabelecidos na tabela 1 do artigo 16 dessa resolução, o órgão ambiental competente poderá estabelecer condições e padrões específicos de lançamento, conforme previsto nos incisos 2º, 3º e 4º do artigo 6º dessa resolução. Artigo 28. O responsável por fonte potencial ou efetivamente poluidora dos recursos hídricos deve apresentar ao órgão ambiental competente, até o dia 31 de março de cada ano, declaração de carga poluidora, referente ao ano anterior. Primeiro, a declaração feita no caput desse artigo conterá, entre outros dados, a caracterização qualitativa e quantitativa dos efluentes, baseada em amostragem representativa dos mesmos. Parágrafo 2º. O órgão ambiental competente poderá definir critérios e informações adicionais para complementação e apresentação da declaração mencionada no caput desse artigo, inclusive dispensando-a, se for o caso, para as fontes de baixo potencial poluidor. Parágrafo 3º. Os relatórios, laudos e estudos que fundamentam a declaração de carga poluidora deverão ser mantidos em arquivo no empreendimento ou atividade, bem como uma cópia impressa da declaração anual subscrita pelo administrador principal pelo responsável legalmente habilitado, acompanhada da respectiva anotação de responsabilidade técnica, os quais deverão ficar à disposição das autoridades de fiscalização ambiental. 30. O não cumprimento do disposto nessa resolução sujeitará os infratores, entre outros, às sanções previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e em seu regulamento.